Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Comigo também está tudo bem, graças a Deus. Hoje mais um domingo, né? Estamos aqui confinados, de quarentena, graças a Deus aqui em casa. Eu e a minha família. Nós estivemos há pouco acompanhando ali o canal JWR, a pregação do Edson Reis. E estamos aqui para conversar com vocês mais um pouquinho sobre mais algum ponto interessante publicado pela dona do Torre de Vigia, aquela que se diz a única gráfica verdadeira, né pessoal? Eu sou Eliezer e sinceramente eu espero que esteja tudo bem com vocês, tá bom? O que eu gostaria de conversar com vocês hoje, pessoal, novamente tem a ver com aqueles tais ungidos, né? Aquele grupo de senhores que se auto-intitula o escravo fiel e prudente, o escravo fiel e discreto. Eles aplicam a si a ilustração que Jesus fez para ensinar, na realidade, o que Jesus falou lá em Mateus, 24 e 25, Jesus contou ali uma série de histórias ou parábolas, né, uma série de ficção, onde essas histórias fictícias que Jesus contou tinha na realidade um fundo moral. Jesus ele tinha ali como objetivo, é só analisar o contexto bíblico, pessoal. Nós vamos perceber que Jesus ele mostra dois caminhos. Quando ele fala, por exemplo, desse tal escravo, ele fala, por exemplo, dos talentos, das virgens sábias e das virgens tolas, né? Aquilo ali não tem uma aplicação literal. Jesus ele queria mostrar o que é que acontece com uma pessoa que que faz uma determinada escolha, e o que é que acontece com uma pessoa que faz outra determinada escolha. A questão ela é simples assim. Então tinha um fundo moral ali, né? Jesus então contou essas parábolas, essas ilustrações, como a dona própria Torre de Vigia já admitiu isso. Nós já mostramos aqui a revista, que por sinal é a mesma revista que eu vou usar aqui nesse vídeo, onde a Torre de Vigia inclusive reconhece que Jesus simplesmente estava contando uma ilustração. A Torre de Vigia ela reconhece nessa revista, em pelo menos 7 ocasiões, que Jesus simplesmente ele contou uma ilustração, né? Mas eles trazem isso para uma situação onde é aplicada a eles mesmos, aqueles velhinhos lá em Warwick, e o objetivo então é ter autoridade sobre 8 milhões e meio de pessoas ao redor do mundo. E é interessante, gente, nós percebemos um outro detalhe. Quem é testemunha de Jeová, quem foi testemunha de Jeová, quem acompanha, né, essas doutrinas confusas das testemunhas de Jeová, vai perceber o seguinte: sempre é mencionado o seguinte, que por mais que uma testemunha de Jeová faça algo, ela não é incentivada a se enaltecer por causa disso. Por exemplo, ela não é incentivada a se autopromover por causa disso. Por quê? Porque tudo que se faz para Jeová. É colocado na mente das testemunhas de Jeová que nós não temos nenhum mérito diante de Deus, não é isso? Tudo o que acontece com as pessoas é porque Deus ele estende até essas pessoas, vou usar a expressão que está na tradução do Novo Mundo, tudo o que Deus estende a essas pessoas é devido à sua benignidade imerecida. Quer dizer, nós seres humanos não somos merecedores. Isso é o que é dito pela Torre de Vigia, que na realidade tem até um certo fundamento, né? Ninguém está à altura de Deus realmente, e nem estamos à altura de Jesus Cristo. Paulo ele menciona que nós devemos procurar alcançar a estatura do Cristo, mas no sentido de aplicar aquilo que Jesus Cristo realmente ensinou. Muito bem, agora eu estava lendo aqui, fazendo minhas pesquisas, pessoal, ontem à noite, e numa conversa aqui com minha esposa, algo me chamou a atenção de uma expressão que nós comumente lemos
nas publicações da Dona Torre, não só na revista A Sentinela, mas essa expressão a gente lê inclusive em outras publicações. Mas para exemplificar isso que eu quero mostrar para vocês, tendo sempre em mente o seguinte, que tudo que acontece conosco de bem, que nós recebemos de Deus, é devido à benignidade merecida. Essa expressão, ela está na tradução do Novo Mundo. Então eu gostaria de mostrar para vocês essa revista aqui, gente, ó. Essa aqui é a Sentinela de 15 de julho de 2013, é aquela mesma Sentinela onde é reconhecido pela Dona Torre que Jesus simplesmente ele contou uma ilustração quando falou do tal escravo fiel e discreto. Essa revista aqui, ela reconhece isso. Muito bem. Aí nós vamos ter a partir da página 20, esse artigo aqui, gente, que foi um artigo de estudo, viu? Quem é realmente o escravo fiel e discreto? Inclusive, é nesse artigo, em 7 parágrafos desse artigo, que a Dona Torre, ela reconhece que Jesus simplesmente contou uma ilustração quando se referiu ao tal escravo fiel e discreto. Muito bem. Aí nós vamos aqui, gente, para frente, nós vamos encontrar, eu gostaria de mostrar para vocês aqui, no parágrafo 14 desse estudo, né, nós vamos ter a seguinte situação. Ele vai falar, vai rasgar elogios, né, esse artigo, ao tal escravo fiel e discreto, ao corpo governante, vai dizer que lá no primeiro século existia um corpo governante, eles vão distorcer aquela passagem do livro de Atos, como é conhecido já de todos nós, né? E aí, no parágrafo 14 da revista, tá aqui a capa da revista aqui do lado, veja a colocação da Dona Torre, e é aí que eu quero chamar a atenção de vocês, tá? O vídeo vai ser curto. Jesus confiou ao escravo fiel e discreto uma pesada responsabilidade. Nos tempos bíblicos, o escravo de confiança ou mordomo era um administrador doméstico. Aí ela vai citar Lucas 12:42. Eu gostaria de ler com vocês esse texto aqui na própria tradução do Novo Mundo. Lucas 12:42 diz assim o relato. Ó. E o Senhor disse: quem é realmente o administrador fiel, o prudente, a quem o seu Senhor encarregará do grupo de assistentes para sempre dar a eles a sua medida de mantimentos no tempo apropriado? Isso aqui é um relato paralelo ao capítulo 24, versículo 45 de Mateus. Então ele cita esse texto para dizer que lá no primeiro século existia, né, um escravo de confiança que administrava a casa do seu amo. Novamente, nós percebemos aqui no texto que Jesus simplesmente está contando uma ilustração. Gente, isso aqui é um relato paralelo ao relato de Mateus 24:45. Então ele cita esse texto. Eu não vou nem colocar a legenda aqui não, porque é muito conhecido. Aí diz, vejam, gente, essa parte que está assinalada de amarelo, aí no parágrafo. De modo que o escravo fiel e discreto é responsável por administrar a família da fé. Veja que ele faz essa declaração, gente, mas não cita nenhum apoio bíblico, mesmo que distorcido. Os textos bíblicos, ele não cita aqui nenhum apoio bíblico, nenhum texto. Ele faz essa administração, né, o parágrafo e pronto. Aí diz, ó, essa responsabilidade, vejam o que ele está dizendo. Essa responsabilidade inclui administrar os bens materiais, a atividade de pregação, administrar também, ó, programas de assembleias e congressos e a produção de publicações bíblicas para uso no ministério de campo e no estudo pessoal e congregacional. Onde é que a Bíblia diz isso? Qual é o apoio bíblico que nós encontramos para essas afirmações aqui? Ele cita o texto onde Jesus conta uma ilustração, Lucas 12:42. Depois ele diz que o escravo fiel e discreto é responsável por administrar a família da fé. Quer dizer, atribuindo a eles essa suposta responsabilidade, aonde consequentemente eles também imbutem a eles, né, embute a eles a autoridade que eles querem sobre a testemunha de Jeová. É simples assim. Veja que não tem nenhum apoio bíblico. Ó, essa responsabilidade, então está dizendo que faz parte da responsabilidade deles, desse grupo de velhinhos, administrar os bens materiais. Aí ele só não consegue explicar com base na Bíblia
que administrar os bens materiais do amo aqui inclui fazer aplicações de 37 bilhões de dólares no mercado financeiro. Não diz isso, não tem apoio bíblico. Eles também não vão dizer aqui que administrar os bens materiais do amo inclui ter mais de 200 bilhões de dólares só em imóveis ao redor do mundo. Também não mostra, não é? Eles não vão dizer aqui, e nem provar com base na Bíblia, que administrar os bens materiais do amo inclui ter uma gráfica de aproximadamente 800 milhões de dólares. Eles também não vão mostrar isso, são os bens materiais do amo. Eles também não vão conseguir mostrar com base na Bíblia que administrar os bens do amo inclui fazer um empreendimento no estúdio cinematográfico que vai durar aproximadamente 6 anos, com mão de obra voluntária, entre aspas, para não usar aqui outra expressão. Então administrar os bens do amo, segundo eles aqui, é fazer isso aí. Mas ainda diz, administrar também a atividade de pregação. É interessante que a gente não vê nas revistas, nos vídeos, esses senhores no sol, na chuva, de manhã, de tarde ou à noitinha, fazendo pregação de casa em casa. Vê essas pessoas em congressos, viajando, a gente vê essas pessoas lá no estúdio, né, do tal broadcast. Isso a gente vê. A gente vê, por exemplo, esses senhores agora confinados naquele hotel fazenda, onde o senhor Antônio Morris disse que esse vírus, o coronavírus, não o preocupa em nada. E ele realmente não tem motivo para se preocupar não, né? Na vida que eles levam. Então isso é o que eles estão dizendo. Ainda diz, inclui também a responsabilidade desse tal escravo, cuidar também dos programas de assembleias e congressos, que é onde eles fazem ali a arrecadação per capita. Quer dizer, cada pessoa, por exemplo, aqui no Brasil, é calculado a tal despesa, de acordo com o número de participantes. Então, gira ali em torno de 5, 6 a 7 reais por pessoa, contribuição por dia, não é? Então é essa a responsabilidade que eles têm de cuidar das assembleias dos congressos. E também cuidar da produção de publicações bíblicas para distribuir para as pessoas no campo e para uso pessoal e congregacional, que é onde é feito, implantado o processo de lavagem cerebral na mente das testemunhas de Jeová. É simples assim. Veja que ele faz essa afirmação, ou essas afirmações, pessoal, mas não cita nenhum apoio bíblico. E ainda diz assim no final do parágrafo: os domésticos, isso aqui também é outra incoerência. Os domésticos dependem de todas as provisões espirituais providas pelo escravo composto. Aonde é que nós encontramos apoio bíblico para isso aqui? Não há, pessoal, não existe. Jesus disse que iria para o Pai e que enviaria um consolador ou outro ajudador, que seria o escravo fiel e discreto, as publicações do corpo governante. Não, gente, não. Jesus disse: o Espírito Santo, este os fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho ensinado. É isso que Jesus disse. Mas ele aqui diz que não, que as pessoas, que é os domésticos, aqueles que se alimentam em sentido espiritual, né, à mesa desse corpo governante, né, daqueles velhinhos lá de Warwick, está dizendo aqui que as pessoas dependem dessas provisões para poderem então serem orientadas, gente, em sentido espiritual. Isso não tem apoio bíblico, não tem. Aí no parágrafo 18, eu gostaria de mostrar para vocês, ele continua falando, né, do escravo fiel, vai dizer que eles têm uma pesada responsabilidade, e veja o que ele vai dizer agora no parágrafo 18. Em vista do que acabamos de considerar, veja, gente, o que podemos concluir? Quando vier para julgar durante a grande tribulação, Jesus verá que o escravo fiel tem fornecido lealmente. Está dizendo que eles são leais a Jesus. Isso é uma declaração mentirosa. Tá certo? Então, o escravo fiel tem fornecido lealmente oportuno alimento espiritual aos domésticos. Jesus não disse isso. Ele falou que enviaria o Espírito Santo. Certo? Aí diz, agora olha essa afirmação. Jesus terá então prazer em lhe dar a segunda designação sobre todos os seus bens. Agora vejam essa parte que está marcada de amarelo. Os que compõem o escravo fiel, quer dizer, aqueles velhinhos, né, esses atuais e os outros lá que já morreram, os que compõem o escravo fiel ganharão essa designação quando receberem sua recompensa celestial. E é essa frase que me chamou a atenção. Tornando-se corregentes com Cristo. Isso aqui
é uma colocação, gente, que vai de encontro àquilo que é ensinado na Bíblia. Recompensa celestial. Eu passei quase 28 anos sendo testemunho de Jeová. Eu cansei de ler essa declaração nas publicações da Torre de Vigia. Recompensa celestial. Gente, eu fiz uma pesquisa bíblica e em nenhum lugar a Bíblia usa essa expressão, recompensa celestial. A Bíblia fala de servos fiéis de Jeová que recebem recompensa. Então, enquanto esses velhinhos, o tal corpo governante, eles dizem e pregam e incutem na cabeça das testemunhas de Jeová que tudo o que se faz, não há motivo nenhum para a pessoa se vangloriar, se jactar, com relação a eles não. Eles receberão, segundo é pregado na sentinela, uma recompensa celestial. Mas, Eliezer, a Bíblia usa a palavra recompensa para algum servo de Deus? Usa, pessoal, realmente usa. Por exemplo, se nós pegarmos aqui a versão João Ferreira de Almeida, ou a própria tradução do Novo Mundo, lá na carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 11, e no versículo 26, que eu vou ler para vocês aqui, diz assim a João Ferreira de Almeida, se referindo a Moisés, viu? Ali no capítulo 11 é onde o apóstolo Paulo, ele faz uma relação de fiéis servos de Deus no passado, né? Cita essas pessoas como exemplo. No versículo 26, Paulo aqui está se referindo a Moisés, e Paulo diz assim, ó: tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito. Agora veja, porque tinha em vista a recompensa. Então Paulo está falando, se nós analisarmos o contexto, gente, que Moisés ele abriu mão de tudo aquilo que ele tinha como usufruto, as coisas materiais do Egito. Ele abriu mão disso para receber uma recompensa vindoura com relação à esperança que há em Jesus Cristo. A carta de Paulo aos Hebreus, nesse versículo, está falando sobre isso, especificamente sobre Moisés. Então, se nós formos analisar, nós vamos encontrar sim na Bíblia outros versículos onde a expressão recompensa, ela é realmente mencionada, ela é usada, tanto na tradução do Novo Mundo como em outras versões da Bíblia, em outras traduções. A João Ferreira de Almeida, por exemplo, usa. Mas em nenhum lugar, gente, nós encontramos essa expressão recompensa celestial. Na Bíblia, nós não encontramos essa expressão. E a Torre de Vigia, para destacar, para dar status a esses velhinhos, diz que eles receberão sim a sua recompensa celestial. Isso fica incutido na mente de uma testemunha de Jeová, enquanto que os tais membros da grande multidão, ou aqueles que não têm, segundo eles, esperança de viver no céu, né, são incentivados a se comportarem como alguém menor, não se jactar por nenhuma das suas realizações. Aí eu pergunto, quais são as realizações desses velhinhos para receberem uma tal recompensa celestial? Se nós formos para o dicionário, veja o que diz sobre a palavra recompensa. Substantivo feminino, favor, presente com que se mostra reconhecimento por um obséquio, por uma boa ação, retribuição, prêmio. Veja, a segunda definição para a palavra recompensa: aquilo que se concede ou obtém como reparação ou compensação de um prejuízo, perda, ofensa e etc. Compensação, restituição, indenização. Aí eu pergunto, eles dizem que servos do passado antes de Jesus, como Moisés, como Abraão, né? Servos, por exemplo, como Davi, servo como Jefté, essas pessoas, como Sansão, não vão para o céu, mas eles têm esse direito, segundo a Torre de Vigia prega, de receber essa recompensa celestial. Isso aqui é uma mentira, isso não está em harmonia com o contexto bíblico, pessoal. Eles usam isso para darem destaques a si mesmo. Isso aqui, eu passei 27 anos lendo, isso nunca me chamou a atenção. Até que ontem, eu conversando com a minha esposa, digo, é engraçado que a gente encontra nas publicações essa expressão, recompensa celestial. Isso não está na Bíblia. A Bíblia fala sim de servos de Deus que receberão a sua recompensa, mas como algo que procede de Deus, né? Aquilo que é chamado de graça, não que a pessoa mereça, mas é que Deus bondosamente ou graciosamente concederá aos seus servos fiéis. Mas eu pergunto, o que esses tais membros do corpo governante têm
feito ou produzido para serem recompensados celestialmente, por exemplo. É só nós olharmos os frutos. O vídeo que nós colocamos aqui ontem, anteontem, a semana passada, o mês passado, os vídeos de outros canais que estão aí na internet, gente, mostra quais são os frutos que esse tal corpo governante vem produzindo por meio dos seus ensinos. Aí eu pergunto, eles ainda têm direito a serem recompensados celestialmente, enquanto que Moisés não? Enquanto que Abraão, Isaac, Jacó, Sara, José não? E eles têm esse direito? Então veja, gente, que eles difundem, eles disseminam esses ensinos nas suas publicações com o objetivo de se sobressaírem sobre as demais testemunhas de Jeová. É simples assim. Então era esse ponto que eu gostaria de mostrar para vocês, tá bom? Para dizer, gente, que é necessário ter muito cuidado. São ensinos de homens, são pessoas que ensinam doutrinas de homens e que os resultados nós temos visto aí ao longo, né, desses 130 anos de história da Dona Torre de Vigia. Não tem segredo, basta nós analisarmos. Então, gente, fica aqui mais esse alerta, mais essa informação, essa contradição, que é um ensinamento que não tem apoio em nenhum contexto bíblico, tá certo? Então eu queria mais uma vez agradecer a vocês, quero agradecer o apoio no canal. Nós estamos chegando aí a 2.000 inscritos, né? Nós estamos muito felizes, nós temos tido contato com várias pessoas, né? A gente tem recebido muitas mensagens, né, no meu WhatsApp, né? Os irmãos, as irmãs entram em contato, pessoas do mundo inteiro, pessoas do Brasil inteiro. Então isso nos mostra a grande responsabilidade que nós temos de procurar mostrar aqui no canal, através dos vídeos, né, aquilo que a própria publicação da Torre de Vigia vem trazendo como sendo o ensino bíblico, mas que na realidade trata-se simplesmente de ensinamentos de homens e homens imperfeitos. É simples assim. Então, gente, eu quero agradecer. Deixa o seu joinha, né, ou o seu dislike. Compartilhe os nossos vídeos. A gente faz esse pedido para que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas, né? Inscreva-se no nosso canal, se você ainda não está inscrito, para que a gente possa ir subindo cada vez mais no YouTube, né? Quero desejar a todos vocês um bom domingo de paz, né, em família, todo mundo aí de quarentena. Aqui no Ceará, o governador do estado estendeu por mais 15 dias a quarentena, que o decreto anterior dele terminava hoje, né, 5 de abril. E ontem mesmo ele já fez um pronunciamento dizendo que a quarentena aqui no Ceará está estendida por mais 15 dias, tá bom? Então gostaria de agradecer a todos, tenham um excelente domingo, fiquem todos com Deus. Fiquem na paz de Jesus Cristo, né? Aquele que deu a vida para nos salvar. Vamos nos apegar, gente, verdadeiramente aos ensinos de Jesus e vamos procurar deixar de lado esses ensinos tão confusos, né? Que são disseminados por pessoas que são simplesmente seres humanos, tá bom? Não tem nada de porta-voz de Deus. Tudo que nós precisamos saber e aprender para obtermos a salvação e o favor de Deus, né? E o favor também de Jesus Cristo está na Bíblia. É simples assim, tá bom? Então fiquem todos com Deus, um bom domingo a todos e até a próxima, tá? Tchau, gente.